Quero ainda estar profetizando. Sei que hoje é um culto de doutrina, mas Deus trouxe uma palavra para o nosso coração. Lá no livro de Jonas, algo que Deus... Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos falar algo aqui da parte de Deus, querido, porque os dias são maus, amém? Esses dias ouvi duas palavras que me chamou a atenção. Foi uma ontem, eu até preguei, ainda falei um pouco sobre isso lá na igreja, e falava sobre o ponto de vista em que muitos estão, sabe? Então, ponto de vista é aquela situação em que você está conseguindo enxergar. Então, o tema da mensagem ontem foi: o que os teus olhos têm visto? Né? O que os teus olhos têm visto? Deus é um Deus amplo. Deus, ele quer nos mostrar além. Por isso que a palavra de Deus nos compara como a águia, sabe? Nós temos que ser como a águia. A águia tem a visão ampla, tem uma visão prolongada, né? Deus não nos chamou para sermos galinhas, né? Que ele só fica ali naquele terreninho dele ali, ciscando, comendo aquilo. Não, né? A águia, ela voa alto, ela tem uma visão, né, privilegiada. Ela enxerga, né, lá do alto céu o peixe lá dentro do lago, dentro do mar, e mergulha, né, na certeza e toma posse ali daquele peixe, do seu alimento. Então Deus, ele nos compara com uma águia, sabe? Então por que muitos de nós, queridos, estamos com a nossa limitação curta, sabe? Nós estamos enxergando aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Eu comentei aqui sobre o profeta que Deus levou em visão para o vale de ossos secos, né? O profeta estava ali naquela visão de ossos secos, naquela visão de um vale de morte, né? Então a visão que o profeta tinha, que Deus levou, era aquilo. Então muita gente hoje se encontra desse jeito, com a visão de morte, com a visão de destruição, né? A gente liga a televisão, ouça, a gente tem escutado morte, eu já não aguento mais, sabe? Né? A gente liga e vai passando. A gente tem Netflix aqui, passa para Netflix, vai assistir alguma outra coisa, porque em todos os canais só fala de morte, Covid, quantas pessoas morreram e quantas pessoas estão com não sei o que, blá 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 blá, né? É som de morte, né? Visão de morte. Então muitos de nós estamos com a nossa visão limitada, né? Então vivemos ali naquela situação e acha que a nossa vida, né, acha que a sua vida é aquela limitação que está ali, de destruição, de derrota, sabe, de vale. Por que o povo passou 40 anos andando no deserto? Uma trajetória que seria de 30 a 40 dias. Levou 40 anos para eles poderem entrar na terra prometida. Por causa da murmuração, por causa dos questionamentos, sabe? Porque começou a tirar a visão do céu e ficar com a sua visão limitada só nos problemas. Os 12 espias, quando vieram de lá, 10 disseram que não dava para entrar. Confirmaram que a terra era boa, mas que não dava para entrar, que tinha inimigos, tinha gigantes. Mas os dois, Josué e Caleb, não. Eles tiveram a visão do céu. Eles tiveram a mesma visão que os 10 tiveram. Eles viram os gigantes, eles viram os amalequitas, eles viram as outras tribos, outras terras que estavam ali. Mas a visão daqueles dois era mais ampliada
do que a visão dos 10. Todos nós, querido, temos tido a mesma visão. Nós estamos no mesmo vale, mas tem uns que conseguem olhar lá longe, né? Eu aprendi que a águia, ela, quando vê a nuvem de chuva vindo, de tempestade, enquanto os outros pássaros estão tudo voando ao contrário da nuvem, a águia continua no seu plano de voo e vai voando. Ou ela passa por baixo da nuvem, enfrenta toda aquela chuva, ela não vai ser encharcada porque a sua pena ela é tomada de gordura. Ou ela passa no meio da nuvem, ou ela passa por cima da nuvem, mas voltar não volta não. E tem muito crente aí que se diz ser águia, mas quando as dificuldades chegam, fica com visão de galinha, com visão pequena, não consegue, a tua fé começa a ser abalada, não consegue mais enxergar lá adiante. Isso foi a palavra de ontem. Hoje a palavra de hoje, que eu estava assistindo aqui com minha esposa, da pastora Camila Barros, né, uma bênção, né? E ela falando sobre o chamado, né? Que o chamado na vida de uma pessoa continua até depois que ela morre. Como assim? Porque enquanto ela estava viva, né, ela começou a ministrar na vida de outro. Ela ministrava na vida de outras pessoas. Aquela pessoa que tem um chamado estava ali ministrando na vida de outros, estava passando a unção para a vida de outros. Quando agora aquela pessoa morre, o chamado que ela tinha, ela continua na vida de outro. Elias, quando subiu no redemoinho, jogou a capa para Eliseu, e o ministério de Elias continuou na vida de Eliseu. Então o chamado, querido, continua. Você tem um chamado. Não pense você que depois que morreu o teu chamado acabou. Não, o teu chamado vai continuar. Agora depende daquilo que você está fazendo com o chamado que Deus colocou na tua vida. Você tem distribuído, você tem ministrado, você tem compartilhado desse chamado, ou você tem tido esse chamado só para você? E eu quero continuar falando sobre isso. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Somente aí. Uma coisa, querido, que a gente já vê aqui na palavra de Deus, e Deus, ele não chama qualquer um. Deus, quando chamou Jonas, quando deu uma missão para Jonas, é porque Jonas já era um profeta. Jonas já era usado por Deus. Jonas já tinha sido levantado por Deus como profeta daquela nação. Então Jonas era um profeta. E Deus agora chama Jonas para fazer uma missão, fazer, um mandado de Deus. Como profeta, Jonas sempre fazia tudo aquilo que Deus mandava. Como profeta, Jonas sempre acatava tudo aquilo que Deus orientava ele a fazer. Deus mandava fazer isso, ele fazia aquilo, ele fazia. Então Jonas estava ali, exercendo a tua função como profeta nessa terra.
Mas chegou um momento em que Deus manda Jonas ir profetizar em Nínive e levar uma mensagem para Nínive, dizendo que a malícia daquele povo tinha chegado até a presença de Deus. Então Deus agora manda Jonas ir para Nínive para alertar aquele povo a se arrepender da sua malícia, vinha se arrepender do seu pecado. Só que Jonas, querido, nesse momento, ele prefere ir para outro canto. Jonas prefere ir para Tarsis, fugir da aparência de Deus, fugir da presença de Deus, como se pudesse fazer isso. A Bíblia fala, querido, se nós subirmos mais alto o céu, o Senhor lá está. Se nós formos no mais profundo precipício, Ele lá está. Se nós formos lá no fundo do mar, o Senhor está lá. Então não tem como fugir da presença de Deus. Então Jonas agora não quer. Por que Jonas não queria ir? Porque Jonas estava tendo um atrito. Tinha algum sentimento no coração de Jonas, que não queria ter contato com aquele povo de jeito nenhum. Se você continuar lendo, você vai ver que Jonas declara que aquele povo venha morrer, venha perecer, que aquele povo morra. Mas qual era a situação que Jonas estava encarando, estava enfrentando? O que estava dentro do coração de Jonas? Alguns historiadores dizem que o povo de Nínive era um povo inimigo, do povo de que Jonas fazia parte, e muitas das vezes aquele exército de Nínive invadiu a cidade de Jonas, e ali matava muita gente, prendia muita gente. Uma dessas invasões mataram os pais, a família de Jonas. Então Jonas tinha uma raiva muito grande do povo de Nínive, que eles venham morrer, é um povo ruim. Mas era Deus quem estava mandando ele. Não era o pastor, não era o rei, era Deus que estava mandando. Vai lá, Jonas, vai lá, vai anunciar para aquele povo que tenho eu misericórdia deles. E Jonas agora levanta no mesmo pé e entra no barco, paga a sua passagem e vai para Tarsis. Querido, eu quero falar nessa noite sobre pessoas que têm o seu chamado, mas muitas das vezes largam desse chamado por causa de intriga, por causa de problema, por causa de confusão, mesmo Deus falando. As pessoas, elas querem dar as costas a tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida. Amém? Hoje eu quero falar, querido, sobre viver o chamado e deixar de lado o seu chamado. Deus tinha chamado Jonas, Deus já tinha levantado Jonas, Deus tinha propósitos na vida de Jonas. Jonas conhecia a voz de Deus, Jonas conhecia o Deus que ele servia, mas naquele momento ele se deixou levar por uma raiva, por um problema que ele tinha com aquelas pessoas daquela cidade. Jonas entra no barco e vai seguindo rumo a Tarsis. E todos nós conhecemos a consequência dessa rebeldia, que Deus agora envia um vento naquele mar, um vento que aqueles marinheiros nunca tinham enfrentado antes. Foi um vento diferente, que eles começaram a jogar, querido, um monte de bagagem fora para aliviar o peso do barco. Mesmo assim, o vento continuava, e ali o capitão pôde ter a direção. Eu creio que Deus colocou isso no coração do capitão. Mas olha, lança sorte para saber quem é que está trazendo todo esse transtorno. E quando a sorte caiu, que era Jonas, o povo começou a questionar Jonas, e Jonas falou: eu estou fugindo da presença de Deus. Querido, o que Deus quer falar conosco nessa noite? Eu tenho ministrado na igreja na seguinte situação, de que todos nós temos um chamado diante de Deus.
Todos nós. Né? Nós temos lá um data show e tem uma jovenzinha de 12 anos. Né? E ela tem um chamado de mexer no data show. Né? Se eu vou mexer no data show, eu fico todo enrolado. Mas a primeira vez que colocou ela ali para mexer no computador, foi uma coisa assim rápida que ela pegou, sem problema nenhum. Então é um dom, é um talento que Deus colocou. Claro que ela também canta muito bem, né? Tem uma voz muito bonita, ela é muito bonita também, né? Então tem um chamado, tem um dom, tem um talento, né? Outros têm o talento de cantar, outros têm o talento de pregar, outros têm um chamado, querido, de ter a palavra de sabedoria, uma palavra de amor, sabe? Outros têm o dom, né, o chamado de evangelizar. Hoje eu passei no centro e vi um moço, né, conhecido nosso, já de muitos anos, né, conheci, né, Samuel, acho que é pastor já, né? Não sei se é pastor, mas é o irmão Samuel, né? Conheci ele ainda nem crente era, e hoje eu vejo Samuel com um chamado que Deus colocou na vida dele, que não é um chamado para a vida de todo mundo. Deus não chamou todo mundo para estar pregando na praça. Deus chamou alguns para estar pregando na praça. Deus chamou outros para estar pregando dentro da igreja. Deus chamou outros para estar ministrando dentro dos lares. Então cada um tem um chamado, tem um dom, sabe? Então passei lá no centro, estava lá Samuel, lá ali no calçadão, perto do Pelourinho ali, né, em frente à Caixa Econômica, né, com 2 cartazes, um nas costas, na frente, e pregando como João Batista: arrependei-vos, porque é chegada a volta de Jesus. Então cada um tem um chamado, cada um tem um chamado, querido, e nós não podemos ficar querendo fazer aquilo que a gente bem entende do chamado que Deus colocou na nossa vida. Deus chama alguns para ir para o presídio, chama outros para ir para o hospital. Então é o chamado de cada um. Aquele que está pregando na praça, que ele de repente vai pregar dentro de uma igreja e ele não desenvolve. Aquele que está pregando dentro da igreja, mas se for colocado ele para pregar na praça, ele não vai desenvolver. Cada um tem o teu chamado. Agora, como é que a gente vai lidar com esse chamado? A gente vai lidar obedecendo a voz de Deus. Deus não vai nos colocar em situações em que a gente não vai desenrolar, que a gente não vai desenvolver. Quando Deus ele traz a palavra no nosso coração, querido, se a gente é um crente obediente, aquilo vai trazer uma paz que a gente vai pregar. Se você tem um chamado de pregar na praça pública, você vai pregar sem você ter vergonha, e a tua voz, querido, porque hoje em dia não pode mais ter a caixinha de som para você estar pregando, né? Você tem que pregar no gogó, amém? Então a tua voz vai sobressair toda aquela praça pública. Mas se você não tem voz para pregar na praça pública, como é que você vai pregar? Daqui a pouco você está perdendo a voz, está ficando rouco e ninguém vai entender nada do que você está falando. Chamado de Deus. Chamado de Deus. Eu aprendi hoje, né, com a palavra da Camila Barros, que muitas das vezes, querido, a gente quer falar não, porque a gente está vivendo debaixo de uma luta muito grande. Aquele que tem um chamado, meu irmão, tem que ter lágrima, tem que estar passando por dor, passa por lágrima, por dor, por dificuldade, mas não larga o teu chamado, sabe? Continua perseverando no chamado. Aquele que quer largar, querido, ele tem que lembrar disso. Quem chamou não foi o homem, quem chamou foi Deus. A palavra de Deus está sobre a vida dessa pessoa. Ainda que a palavra do homem diga não, eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não tenho condições de fazer, eu estou debaixo de uma luta muito grande, debaixo de uma dificuldade muito grande. Lembra que a unção de Deus, a unção que te levantou como profeta, a unção que te levantou com um chamado, continua sobre a tua cabeça, querido. Não dá para sair.
Eu conto às vezes uma história de um pastor que largou o ministério. Tanta luta que estava, ele largou, fechou a igreja e foi para o mundo. E começou a beber. E chegou um momento em que ele começou a querer ter resposta para algumas questões na sua vida. E ele entra dentro de um terreiro de macumba. Chega lá, fica assistindo lá, e quando chegou na hora lá do passe, lá da reza lá que tinha que fazer, que ele foi e se apresentou diante de uma entidade. Quando aquela pessoa foi estender a mão, tirou a mão. Mas eu não posso pôr a mão na cabeça desse moço, porque na cabeça dele ainda tem fogo. Aleluia. Entendeu? Aquele pastor estava afastado, mas a unção de Deus ainda estava sobre a cabeça dele. A unção de Deus está sobre a tua vida. Não enterre o chamado que Deus tem para ti, querido. Não enterre a chamada que Deus colocou no teu coração. Sabe? Eu aprendi que Deus não erra a cabeça de ninguém. Deus não erra a cabeça de ninguém. É a gente que na caminhada, a gente começa agora a querer tomar caminhos diferentes daquilo que Deus determinou. Aí o negócio desanda. Sabe? Se você pega os profeta Jonas, Deus pega ele e fala assim: tu vai profetizar, tu vai levar minha palavra para Nínive. Talvez o que Deus estava fazendo ali na vida de Jonas era um tratamento no seu coração, na sua alma, porque Deus conhecia a alma, o coração de Jonas, sabia que Jonas tinha um problema com Nínive. E como a Bíblia fala que Deus nos prova como ouro no fogo, Deus, eu vou tratar contigo, Jonas. Jonas entrou no barco, estava indo embora, mas Deus queria tratar na vida de Jonas. Jonas, é com você. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu te escolhi. Jonas vai parar na boca, na barriga do peixe. O peixe joga Jonas na terra, na praia. Jonas agora decide lá, mesmo contra a sua vontade, e apregoa a palavra de Deus na cidade. O rei agora, quando ouve, se arrepende, bota toda a cidade em jejum. Até os animais não saíram do curral, todos entraram no concerto com Deus. Ainda que mais lá na frente eles voltaram a ser o que eles eram antes, e Deus vai agora e destrói Nínive. Mas aquilo que Deus tinha mandado Jonas fazer, Jonas fez. Jonas agora sai, depois de ter feito essa missão, senta num lugar. Deus faz crescer uma boboreira sobre a cabeça de Jonas, para tapar do sol. Daqui a pouco Deus manda um bicho, o bicho vai, come a boboreira, mata a boboreira, e Jonas fica com pena da boboreira, e aonde Deus entra no coração de Jonas. Mas se você está com pena dessa boboreira, que nasceu ontem e hoje morreu, e não tem misericórdia do povo de Nínive, ali Deus tratou no coração de Jonas. Querido, tem coisa que Deus quer tratar com o nosso coração, com a nossa vida. Eu já falei algumas vezes que Deus, ele quando quer tratar na vida de uma pessoa, o tratamento de Deus não é fácil, meu. É exprimido, sabe? Deus nos torce, nos vira do avesso, mas para que o tratamento dele venha a surtir efeito. Mas tem gente que quando começa a ser apertado na igreja, no ministério, sabe, quer fugir. Eu vou fugir. Deus, mas tenho eu uma missão, tenho eu um tratamento na tua vida. Não, comigo não. Aí quer fugir para Tarsis.
quer ir para outro canto, parecendo, querido, que aquela situação vai passar. Pessoas que estão passando problema dentro da igreja, aonde Deus está tratando. Deus trouxe um problema na vida da pessoa e está tratando, sabe? O tratamento de Deus, querido, é pancada. Deus, ele nos confronta. E aí a pessoa, não quero mais. Aí acha que o problema é na igreja, acha que o problema é no pastor, acha que o problema é no ministério, acha que o problema é nos irmãos que estão errados, estão em pecado. Aí vou sair da igreja. O problema vai continuar, isso se não piorar, meu irmão. É necessário nós entendermos que nós temos um chamado de Deus, seja qual for o chamado que Deus tem na tua vida. É porteiro, é zelador da igreja, é obreiro, auxiliar de trabalho, presbítero, diácono, pastor, missionário. Enfrenta o que tiver que enfrentar, meu irmão. Enfrenta. Vai enfiando giló por goela abaixo, vai fazendo cara feia, mas uma hora vai passar. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Deus tem um plano de vida para cada um de nós. O que Deus mandou você fazer que você está teimando em não fazer? Qual é o dom que Deus colocou na tua vida e que você engavetou? Talvez Deus falou para você que você vai ser um professor, uma professora de escola dominical, mas você engavetou isso. Como engavetou, pastor? Você não passou a buscar, a se identificar, a ter curiosidade. Como é que faz ou deixa de fazer? Tem uma parábola dos talentos que o Senhor vai viajar e coloca alguns talentos na mão de alguns funcionários. Teve funcionários lá que investiu, teve outro funcionário que duplicou o que ele recebeu, mas teve um que foi e enterrou. Quando o Senhor agora volta de viagem e pede para aqueles empregados prestar conta, e ali está ali todo mundo prestando conta, que multiplicaram, triplicaram aquele talento que o Senhor tinha dado. Mas aquele que enterrou foi e devolveu só aquele talento. Eu fiquei com medo, porque o Senhor é muito zeloso, muito rígido, e eu fiquei com medo de perder o Senhor. E aí a palavra de Deus veio sobre a vida naquela parábola ali, né? Porque era melhor ele ter investido, ele multiplicado o talento que aquele Senhor tinha dado. Mas como não fez, o pouco que ele tinha seria tirado e dado para outro. Seja feliz, querido, com o dom que Deus colocou na tua vida. Seja feliz. Prazeroso é, querido. Sabe? Quando Deus escolhe uma pessoa e coloca o dom sobre a vida dela. Tem tanta gente aí, né, com tantos anos de igreja, mas que ainda não descobriu, ainda não identificou o que Deus tem. Tem pessoas que entram na igreja com 6 meses, 1 ano no máximo que está, e já descobre o que Deus tem para a vida dele. E você, por que é que você tem fugido? Por que é que você tem se escondido? Faça, meu irmão. Faça acontecer. Sabe? Vou contar rapidamente aqui sobre
o que Deus fez na minha vida. Eu tive uma igreja, vou botar duas, né? Mas se resume uma, onde eu me converti, aprendi a ser crente, comecei a experimentar coisas novas na presença do Senhor. Nunca fiquei almejando cargo. Mas se Deus ia me ungir, me consagrava diácono, eu recebia aquilo de Deus. Continuava fazendo o que eu já fazia antes do cargo e colocava em prática aquilo que Deus já tinha colocado agora como diácono. Depois fui a presbítero, continuei a fazer a mesma coisa que Deus tinha colocado no meu coração para fazer, que era servir a Deus. Montava som, desmontava som, limpava a igreja, arrumava, às vezes chegava cedo na igreja, arrumava tudo, montava o som, afinava o som. Era um prazer que eu tenho até hoje, sabe? De presbítero fui consagrado a pastor, tudo no mesmo ministério. Os dons foram chegando, sabe? Os talentos foram chegando, chamado foi chegando, e eu fui tomando posse. Eu nunca chegava, Deus não quero isso, não, para mim não, isso não é para mim não. Eu fui fazendo, fui estudando, fui buscando. Até hoje tenho buscado me aprimorar, melhorar. Chegou um dia que Deus virou e falou assim: acabou o seu tempo aqui. Está na hora de agora você seguir. E eu levei 7 anos para tomar a decisão. 7 anos lutando contra Deus. Não para fugir, mas para saber se era aquilo, porque era uma responsabilidade. E agora eu não estaria mais debaixo de uma cobertura pastoral. Agora eu estaria direto com Deus. E isso dá medo. E aí eu fui 7 anos, decidi, saímos do ministério, abrimos o Ministério Odre Novo, que esse mês está fazendo 8 anos de ministério. E o chamado que Deus tem para a minha vida continua. Eu nunca voltei para trás, eu nunca falei para Deus: Deus, não dá para mim, não quero mais. Está sendo fácil, querido? Nunca foi fácil. Depois que assumi, a gente abriu o ministério, nesses 8 anos, quantas decepções, quantas lutas, quantos choros, quantas noites com o olho aberto, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o irmão. E o povo, tinha gente que falava mal, pessoas que se levantavam, mas continuamos. A igreja minguada, não crescia, mas Deus honrando ali. Até o dia de hoje a luta é grande, querido. Sabe? De pessoa estar denegrindo a tua imagem, falando mal de você. E você está ali estendendo a mão, você está ali ajudando. Pessoas que te abandonam. Pessoas que não estão nem aí pela luta que a gente tem passado no ministério. Só querem saber de comer. Sabe? Chamado. Ingratidão. Pessoas que não estendem a mão para ajudar.
mas empresta a língua para criticar. Tudo isso a gente vai passando no chamado, sabe? A gente entrega, vai entregando para Deus. Deus, está aí a situação, está aí o problema, está aí a dificuldade. A gente aconselha, a gente ora, mas as pessoas continuam com o coração duro, sabe, quer fazer o que bem entende. É a gente com a mão no arado ali, tendo que arar, tendo que plantar, tendo que regar, tendo que colher. E poucos são aqueles que estão do lado ali ajudando. Chamado, meu irmão. Vou fazer o que? Eu vou largar, se eu não quero mais. Mas quantos estão aí, meu irmão, com um chamado que Deus colocou na sua vida? Está passando uma leve e momentânea tribulação, como diz o apóstolo Paulo, e quer desistir. Já imaginou se a gente vive lá no período lá dos discípulos, onde eles pregavam a palavra, não eram reconhecidos, eram perseguidos, eram espancados, eram presos, mas continuavam a fazer aquilo que Deus tinha determinado, continuavam firmes no seu chamado. O apóstolo Paulo só reconheceu quando chegou o momento dele morrer. Só ele entregou os pontos, só no momento em que ele viu que já estava chegando a hora da sua morte. Combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Já estava pressentindo já a morte dele. Mas enquanto estava ali, querido, ele estava escrevendo, ele estava ministrando, estava preso, mas estava lá mandando as cartas para as igrejas, estava orientando o povo. Os crentes de hoje, qualquer brisazinha de luta, quer se recolher, quer entregar o cargo, quer entregar os pontos. Tem que se converter de novo, querido. Voltar ao primeiro amor. Isso é, se já teve algum momento o primeiro amor na sua vida. Chamado. Deus nos chamou para uma grande obra. Sabe? E ai daquele que tomar a mão do arado e olhar para trás, largar, deixar aquilo que Deus mandou fazer e fez pelo meio, pela metade do caminho. Só fez a metade. Cuidado, que a situação pode piorar. Começa a olhar ao seu redor e ver as experiências, os exemplos de um bocado de gente que largou a mão do arado e aonde está hoje. Um bocado de pessoas que estavam na obra, eram oficiais, tinham um chamado, mas resolveu largar tudo para viver a sua própria vida, para viver na sua própria visão limitada, para viver ali no seu ponto de vista. Deus quer fazer muito mais na nossa história. Deus quer nos levar, querido, a uma dimensão maior.
Mas isso só vai acontecer quando a gente tomar a decisão de seguir a Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, e o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir, oh glória, os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia! Segue, chore, mas não saia da visão que Deus colocou na tua vida. Peça todos os dias: acalma coração, calma coração. Vai entregando sonhos, projetos, tudo diante de Deus e vai vivendo a sua vida. Não se preocupe, querido, com o dia de amanhã. Somente entregue tudo na mão do Senhor. Deus vai cuidar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ter uma hora que Deus vai abrir assim a brechinha e vai te mostrar o que você tem que fazer. Aí você vai fazer. Deus botou Noé e toda a sua família, os animais, para dentro da arca, fechou a porta e mandou a água. Chegou no momento, passou o período do dilúvio. Deus agora começa a orientar Noé. Noé começa a soltar a pomba, solta um corvo. Aí chegou uma hora que soltou a pomba não voltou mais. Aí ele soube que haveria terra seca. Continuou mais alguns dias ainda a arca boiando. Daqui a pouco chegou o monte, a arca repousou em cima de um monte. E diz a Bíblia que agora Deus abre a porta da arca. Deus abriu a porta da arca. Isso agora é com você, Noé. Noé plantou uma vinha, fez um vinho, ficou bêbado. Que Deus tinha para fazer, Deus fez. Deus tinha dado ordem a Noé para fazer a arca, Noé fez. Aí Deus, agora tu entra, que agora é comigo. Deus fechou a porta. Daqui a pouco Deus abre a porta, pessoal, agora é com você. Resolve as situações, as questões.
Vai ser momento assim, querido. Por enquanto você está dentro da arca, não tem o que fazer, fica quieto. Vai chegar uma hora que Deus vai clarear a tua visão. Aí tu, opa, pode entrar, pode passar pela porta que Deus está abrindo, porque aí o negócio vai romper, aí é contigo. Tu vai começar a projetar, tu vai começar a ter os seus sonhos, as visões, mas nunca esqueça de Deus. Sempre tenha Deus em primeiro lugar na tua vida. Tem gente que Deus está abrindo porta e depois esquece que Deus existe. Tem gente que Deus tem abençoado e depois, querido, deixa Deus de lado. Não é mais fiel a Deus. É fiel a Deus quando está na prova. Depois que sai da prova, esquece que Deus existe, que Deus tem abençoado. Aí a mesma porta que Deus abre, Deus pode fechar. Recado para você: seja fiel. Busque ser fiel. Seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor quer te colocar. Tem muita gente infiel diante de Deus e está clamando a Deus por milagre. Deus não vai derramar milagre sobre a vida de crente infiel. Vai ficar na prova. Amém ou não amém?